Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. E as entidades de defesa da educação que estão lutando para preservar vidas durante a pandemia, impedindo as aulas presenciais e pelas aulas remotas, receberam uma série de derrotas nesta semana. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, uma série de reveses, né, para a luta em defesa da vida nesse momento de pandemia. A começar com a Câmara Federal, que aprovou, em medida de urgência, a condição, né, de que as escolas sejam um serviço essencial para exatamente permitir o retorno às aulas presenciais durante essa infestação do coronavírus no mundo todo e, sobretudo, no Brasil. Como é que o SINT vê isso, Fátima? Primeiro, a gente analisa uma grande contradição no cenário nacional, uma vez que a Câmara deveria estar pressionando pela compra da vacina para vacinação em massa, e isso não está acontecendo. A Câmara deveria estar pressionando para que o governo não tivesse feito o veto da banda larga e eles já estivessem votando na ordem do dia, em sessão extraordinária, o veto que o presidente fez, a oferta da banda larga para os estudantes, para os professores. É todo um processo de cortes, de destinação das verbas para a educação, o orçamento que não traz um centavo a mais para o enfrentamento ao Covid, e a gente vivenciando, né, uma deputada do Partido Novo e um deputado do Cidadania apresentando uma proposta de tornar a educação essencial, um serviço essencial, quando a Constituição, inclusive, já define o que é serviço essencial. E não é, a educação não está como fundamental. É um ataque, Leilton, orquestrado da direita, é um ataque daqueles que não têm o menor sentimento e não têm o menor conhecimento do fazer pedagógico, da importância da vida. Nós vamos chegar a 380 mil mortes e parece que as pessoas não estão nem aí para as 600 mil que vão chegar. E querem impulsionar e querem obrigar e forçar com lei, justiça, para exatamente abrir as escolas. E qual vamos dizer assim, o recorte deles? Eles estão dizendo que as crianças, o nível de transmissibilidade delas é muito pequeno. Mas aí eles estão esquecendo que os profissionais que estão nas escolas, estes sim, correm risco seríssimo. E tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo, aonde mostra exatamente que teve mortes, sim, de estudantes, mortes que não foram, que se entrou nas estatísticas, não colocaram nas estatísticas, mortes de profissionais, e o nível de transmissibilidade ele foi muito maior. Fátima, eu estava lembrando que durante a eleição o SINT sempre fez alertas, né, da importância de se votar em deputados do legislativo, né, como um todo, que estivesse ao lado, né, das lutas dos profissionais da educação. E agora esse alerta parece se concretizar, só que de forma negativa, né? Nós temos aí os deputados, na sua maioria, votando, né, inclusive contra o direito à própria vida do profissional da educação. Na verdade, nós fizemos uma campanha muito bonita, né, tentando despertar a categoria para trabalhar esse tema nas escolas e não eleger
vereadores e prefeitos que tivessem esse perfil de atacar o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, infelizmente, nós tivemos uma derrota nesse sentido, mas estamos mais uma vez lembrando que em 22 nós vamos ter eleições, e nestas eleições de 22 não é possível que dos oito que nós temos, 6 têm que serem banidos da política. Têm que serem banidos. O que mais me incomoda é a cena patética deles em estar defendendo os estudantes, dizendo que os estudantes estão perdendo muito, que coitadinhos, que os professores precisam trabalhar. Agora, eles não têm nenhuma moral, porque nesse momento eles deveriam estar evitando os cortes de investimento na educação. Eles não têm moral de falar em equidade social. Eles não têm moral em falar em desigualdade, porque são eles que promovem a desigualdade social. Então, eles estão fingindo, são os fingidos, sem compromisso. Eles só têm compromisso com eles mesmos e têm demonstrado de que lado eles estão. Se eles estivessem, de fato, ao lado do povo, estaria agora brigando para que as escolas fossem dotadas do processo da biossegurança, de todos os protocolos. E, no entanto, o que é que eles estão fazendo? Estão levando à sociedade um discurso falso, um discurso sem nenhuma moralidade, porque não tem, e trazendo um entulho para a educação, porque na hora em que torna a educação um serviço essencial, ela está indo de encontro à Constituição, é inconstitucional, e nós vamos recorrer, porque é inconstitucional, certo? E nós não vamos deixar que eles, que pegaram o voto do povo, estão prejudicando o povo, defina o que é bom para a educação brasileira. Não são educadores, se coloquem nos seus lugares. Vocês não têm que opinar, os professores estão, nesse momento, fazendo milagres, com aulas remotas, sem condições, foi um longo aprendizado. A pandemia não disse que vinha, mas quando ela chegou, disseram que era uma gripezinha, vendo aí no mundo afora como estava o ataque. Fizeram piada e vocês fizeram juntos. Vocês não têm moral nenhum. Lamento, mas foi outro golpe que foi dado na nação brasileira. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Nas aulas remotas, os profissionais da educação têm trabalhado dobrado para adaptar os planos de aula. Atendem aos estudantes a toda hora, até no fim de semana, e bancam com recursos próprios os equipamentos e custos com internet. Em vez de diminuir, a carga aumentou, mas é o preço que estamos pagando para não correr risco de morte nas escolas. Aulas presenciais só depois da vacina. Direito à vida e vida com direitos. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos entrevistando a coordenadora geral do SINT-RN, que está falando sobre as últimas informações acerca dessa polêmica que é o retorno ou não, né, às aulas presenciais nas escolas. Fátima, outra surpresa, né, da semana passada foi o posicionamento do Laís, da UFRN, né, também indicando o retorno às aulas presenciais. O SINT-RN, inclusive, se posicionou nas redes sociais contrárias a essa posição do Laís, foi isso? Sim, é um laboratório de tecnologia avançada, mas, infelizmente, Leilton, eles não consideraram o fundamental, que é exatamente o nível de transmissibilidade de 1 ou abaixo de 1, e não consideraram também a ocupação dos leitos.
naquele momento estava 94,35. 94,35. O que significa dizer que está em mais do que alerta essa situação, sem contar que a vacina ainda não foi aplicada aos professores e professoras e trabalhadores em educação. Então, o Laís, ele cometeu um grande equívoco. Lamento, porque tem dado contribuições, mas em pleno pico da pandemia, onde a gente já está chegando a quase 400 mil mortes, o Rio Grande do Norte já com mais de 5 mil mortes, ou seja, não dá de maneira nenhuma para a gente aceitar esse tipo de acomodação que as elites pressionam. Então, tem que ver o comitê científico e a vacinação, né, para a gente poder ter exatamente a decisão de voltar e quando voltar. O último decreto do governo do estado também flexibiliza nessa questão das aulas presenciais, permitindo até a 5ª série, desde que as escolas, né, assumam a responsabilidade de que tem, né, a estrutura necessária para dar as aulas em caráter presencial. Essa é uma condição do estado. Na capital, né, pior ainda, né, porque se dependesse do prefeito, estariam todas as escolas, em todos os níveis, já funcionando, mesmo sem ter nenhuma condição sanitária para isso. O que o Cinti vai fazer diante dessa realidade, Fátima? Leilton, amanhã nós vamos ter uma assembleia, né, às 14 horas, e da rede estadual, e nós vamos avaliar. Mas eu entendo que nós vamos também, nesta assembleia, continuar com a decisão de que só voltaremos quando formos vacinados, o nível de transmissibilidade for 1 ou abaixo de 1, os leitos estiverem na proporção aceitável e que as escolas estejam dotadas, né? Nós vamos reafirmar isso, sem dúvida nenhuma. E vamos reforçar que as escolas, do 2º até o 5º ano, elas não abram. Não abram. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. As pressões são muito grandes, mas a gente tem que conviver com elas, dando resposta, preservando a vida. Lamentamos, mais uma vez, que o decreto ele tenha flexibilizado, deixando, né, que as escolas tomem essa decisão. Então, e o Cinti diz que nenhuma escola deve voltar. Nenhuma escola deve voltar sem que estejamos vacinados, sem que estejamos com o comitê científico assegurando os níveis de transmissibilidade e ocupações de leito. Nesse sentido, faremos, né, amanhã o esforço de chegar às escolas e vamos trabalhar na perspectiva de que nenhuma escola abra e que continue com o seu trabalho remoto, que vem dando muito certo, e apesar das dificuldades existentes, não existia a banda larga, mas voltar presencialmente, não. Essa é a nossa resposta. Ok, nós conversamos com a coordenadora geral do Cinti-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Leilton, nós é que agradecemos e convidamos aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, aposentado, pensionista da ativa, para participar da nossa assembleia, ingressando pelo Zoom, que é o aplicativo que a gente usa, a partir das 14 horas de amanhã. E desejar uma boa semana para todos e todas. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Cinti-RN em defesa da educação e agora também em defesa da vida. Por isso, se você puder, fique em casa.